52 reflexões sobre a Bíblia. Escrito por André Maciel. Livro de Esdras. Estrutura do livro. O livro de Esdras narra o retorno dos judeus do exílio babilônico para Jerusalém e a restauração tanto física quanto espiritual do povo de Deus. Dividido em dois grandes momentos históricos, o livro apresenta o cumprimento das promessas divinas, o papel crucial da liderança e a renovação da aliança com Deus. Retorno sob Zorobabel e reconstrução do templo, capítulos 1-6. Tema: restauração física e litúrgica de Jerusalém. Capítulo 1. Decreto de Ciro autorizando o retorno e doação de utensílios do templo. Capítulo 2. Registro dos exilados que retornam a Jerusalém. Capítulo 3. Restauração do altar e reinício das ofertas. Capítulo 4. Oposição dos inimigos e paralisação da obra. Capítulo 5-6. Profecia de Ageu e Zacarias incentiva a retomada. Templo é concluído. Ensinamento: Deus move até mesmo reis estrangeiros para cumprir seus propósitos. A obediência e a adoração são retomadas antes mesmo da reconstrução total. Retorno sob Esdras e restauração espiritual do povo. Capítulo 7-10. Tema: reforma moral e renovação da aliança com Deus. Capítulo 7. Esdras recebe autoridade para ensinar a lei e liderar o retorno. Capítulo 8. Preparação da jornada, oração e jejum pela proteção divina. Capítulo 9. Esdras lamenta os pecados do povo, especialmente casamentos com estrangeiras. Capítulo 10. Arrependimento coletivo e decisão de se separar do pecado. Ensinamento: a reconstrução espiritual é tão vital quanto a física. Esdras representa o chamado à pureza, santidade e submissão à palavra. Temas principais do livro de Esdras: restauração do templo e da adoração. O livro mostra a reconstrução do Templo de Jerusalém como símbolo da renovação espiritual e da identidade do povo de Deus após o exílio. Fidelidade de Deus à sua promessa. Mesmo depois do cativeiro, Deus move corações, inclusive de reis pagãos, para cumprir suas promessas e restaurar seu povo. Obediência à lei de Deus. Esdras se destaca por seu compromisso profundo com a lei, sendo o modelo de liderança espiritual que conduz o povo ao arrependimento e à reforma. Arrependimento e purificação. O livro enfatiza o retorno sincero à santidade, a separação do pecado e a reconstrução moral e espiritual do povo. Liderança piedosa. A liderança de Zorobabel e Esdras demonstra que transformação nacional começa com líderes que andam com temor, sabedoria e reverência diante de Deus. Mensagem central do livro de Esdras. O livro de Esdras proclama que Deus é fiel para restaurar aquilo que foi destruído, desde que seu povo escolha retornar com arrependimento, obediência e reverência à sua aliança. Mesmo após um longo exílio, o Senhor move céus, reis e nações para cumprir suas promessas, não apenas para reconstruir estruturas físicas como o templo, mas para restaurar corações, identidade e propósito. A verdadeira restauração não começa nas pedras, mas na palavra. Quando Esdras se dispõe a estudar, praticar e ensinar a lei do Senhor, Esdras capítulo 7 versículo 10, ele se torna um instrumento de renovo espiritual e cultural. O livro nos mostra que o retorno à presença de Deus exige pureza, santidade e uma liderança firmada no temor do Senhor. Esdras nos lembra que reconstruir não é apenas voltar, é voltar com propósito, com zelo, e com os olhos fixos no Deus que nunca abandonou seu povo. Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras capítulo 7 versículo 10. Esse versículo sintetiza a integridade, a missão e a profundidade de Esdras como líder espiritual. Ele não era apenas um estudioso da lei, mas alguém que se consagrou para viver o que estudava e depois ensinar com autoridade. Essa tríplice postura, buscar, praticar e ensinar, é a base de qualquer liderança verdadeira. Esdras se tornou um instrumento de restauração porque sua vida estava alinhada ao que pregava. No mundo de hoje, onde muitos querem ensinar sem viver ou liderar sem buscar, Esdras nos lembra que o verdadeiro impacto começa no coração. Buscar a Deus com sinceridade, cumprir com obediência e transmitir com fidelidade. Essa é a sequência que gera transformação. Não apenas para um povo exilado no passado, mas para todos que hoje desejam reconstruir suas vidas no altar do Senhor. Principais lições do livro de Esdras. Deus cumpre suas promessas no tempo certo. Mesmo após 70 anos de exílio, o Senhor moveu o coração de reis estrangeiros para permitir o retorno do povo e a reconstrução do templo. O tempo de Deus nunca falha. A restauração começa com a adoração.
Antes mesmo de reconstruir os muros ou as casas, o povo ergueu o altar e recomeçou os sacrifícios. O culto a Deus é o centro da identidade de seu povo. A obediência à palavra é essencial para o avivamento. Esdras é um modelo de liderança que prioriza o estudo, a prática e o ensino das Escrituras. O retorno à verdade é a base de toda renovação espiritual. A oposição é inevitável, mas a fidelidade prevalece. Inimigos tentaram impedir a reconstrução, mas com perseverança e apoio profético o povo seguiu adiante. Sempre que há movimento de restauração, haverá resistência. Santidade importa mesmo após o retorno. Quando o povo começou a se misturar com práticas pagãs novamente, Esdras chorou, orou e conduziu o arrependimento coletivo. Deus não quer apenas reconstruir estruturas, mas corações puros. Líderes transformam ambientes quando são guiados por temor e zelo. Esdras não buscou poder, mas viveu para servir a Deus com integridade. Sua autoridade vinha da fidelidade à lei e do compromisso com o povo. Aplicação prática do livro de Esdras. O livro de Esdras nos desafia a viver tempos de restauração espiritual com propósito e reverência, mesmo em meio à oposição e às pressões do mundo atual a seguir. Algumas formas diretas de aplicar seus ensinamentos no dia a dia. Coloque Deus como prioridade em cada recomeço. Antes de tentar reconstruir sua vida financeira, familiar ou emocional, restaure o altar da adoração. Comece pelo espírito, não pela estrutura. Estude, viva e compartilhe a palavra com zelo e verdade. Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensiná-la. É de 7 horas e 10. Essa tríade continua válida: buscar, viver e ensinar. Não fuja da oposição, avance com coragem e apoio divino. O inimigo sempre resistirá à reconstrução que Deus começou em você. Mas os profetas como Ageu e Zacarias fortalecem o povo com palavras que reacendem o ânimo. Procure por esses apoios hoje na palavra, em líderes fiéis, em comunhão sadia. Pratique arrependimento coletivo e responsabilidade espiritual. Esdras chorou e intercedeu pelos erros do povo, mesmo sem estar pessoalmente envolvido. O chamado é a santidade em comunidade. Assumimos juntos a responsabilidade de restaurar o ambiente espiritual da nossa geração. Aceite que reconstruções são processos. O templo não ficou pronto em um dia. Assim também a restauração da sua vida não será instantânea. Exige constância, temor de Deus e obediência em cada etapa. Conclusão do livro de Esdras. O livro de Esdras é um chamado à reconstrução da identidade espiritual de um povo que havia sido quebrado, exilado e desviado. Mas Deus, em sua fidelidade, levanta líderes, toca reis e conduz corações dispostos para restaurar não apenas muros e templos, mas o verdadeiro culto, a obediência e a consciência de aliança. Esdras nos mostra que recomeçar com Deus é mais do que erguer estruturas, é realinhar o coração à vontade do Senhor, é permitir que o arrependimento nos limpe, que a palavra nos guie e que a adoração seja o centro de tudo o que fazemos. Frase de encerramento. Antes de levantar muros, Deus restaura corações.